Olá, existe uma frase muito conhecida, muito bonita, que ela é atribuída ao Gandhi, que diz o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. Bem interessante, né? Se a gente refletir verdadeiramente sobre o que é isso, você começa a entender a ideia de que, independente das circunstâncias erradas que às vezes nos cercam, você pode tomar uma decisão e seguir por um caminho diferente, seguir por um caminho que você acha correto, seguir por um caminho que você acha ético. Então, começando aqui o nosso vídeo, eu vou fazer de cara uma confissão. Há alguns anos atrás, eu fiz uma coisa que hoje eu acho completamente errada. Hoje eu não acho, tenho certeza, convicção, e a melhor palavra, na verdade, eu tenho consciência de que é uma coisa completamente errada. Eu fui parado numa blitz policial e eu estava com alguma questão irregular do documento, não lembro o que era, e o guarda fez aquela proposta: a gente pode resolver de uma outra forma, ver o que o senhor pode fazer. E eu, infelizmente, com pouca consciência na época sobre esse assunto, caí nesse erro, nesse engano tão frequentemente cometido por nós brasileiros. Vamos falar aqui da nossa casa, né? De uma forma tão frequente. E especificamente hoje eu resolvi falar sobre isso porque eu estava na academia de ginástica, estava lá fazendo meus exercícios e as pessoas em volta, eu ouvi uma conversa. Não tinha como não ouvir, entre a aluna e o professor. E ela contou uma situação onde ela tinha sido parada e estava sem o documento, falou para o policial que se predispunha a ir em casa de táxi, pegar o documento, só para ela não ter que passar pela situação constrangedora lá da multa ou perder o carro ali naquele momento. E o guarda fez aquela proposta: podemos resolver isso de um outro jeito e tal. Não sei se vocês sabem, mas é comum, quando acontece essa situação, que a pessoa coloque o dinheiro dentro do documento do carro e entrega para o policial corrupto, que a gente está falando disso. Câncer, isso é um câncer na sociedade, que é a corrupção. Tem gente que pensa que não tem nem solução, principalmente aqui no Brasil, mas vamos com calma que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E como ela estava sem o documento do carro, o policial pegou o documento de um outro carro que estava parado, sendo avaliado, entregou para ela, e ela, contando para o professor lá na academia, colocou lá um valor, uma importância, e o guarda foi embora satisfeito, nem viu, segundo ela, o quanto ela tinha colocado, liberou e ela foi embora. Eu percebi na hora a fisionomia do professor, de quase que um constrangimento, assim, sabe? Posso estar enganado na minha percepção, mas deu a impressão que ele não aprovou o comportamento dela. E eu fiquei curioso para ver qual seria a reação dele. Acabou que ele não falou nada, simplesmente ele ouviu a história, depois mudaram de assunto e seguiram por outro caminho. E eu fiquei pensando, caramba, esse gesto, por mais que ele seja corriqueiro, diariamente isso acontece não sei quantas vezes aqui no nosso querido Brasil. Isso é encarado de uma forma tão normal, tão trivial, que as pessoas contam assim, sem o menor pudor. E eu fiquei refletindo o que está por trás disso. Existe uma percepção compartilhada, acredito eu, de que a coisa é assim mesmo e que se eu não fizer, eu vou ser bobo, idiota, alguma coisa nesse sentido. Além de ter um prejuízo real. Pagar uma multa é bem mais caro do que dar R$50 ali na mão do guarda. Sem falar os pontos na carteira, sem falar o prejuízo que de repente naquela situação ela poderia ficar sem o carro, estava sem o documento, né? Então, por conta dessa matemática que visa a vantagem imediata, a pessoa alimenta esse câncer, essa doença horrorosa que é a corrupção no nosso país. E eu resolvi começar esse vídeo fazendo a confissão, porque eu mesmo já fiz isso em tempos atrás, e
que bom, né? Que bom que a gente evolui, que bom que o conhecimento chega e a gente vai se tornando cada vez mais consciente da nossa posição no mundo, do que é certo e o que é errado, e toda essa dimensão ética da vida. E hoje não existe a menor possibilidade de acontecer isso comigo de novo, porque uma vez que eu tenha feito o aprendizado está estabelecido. E felizmente eu tive a oportunidade de testar, porque eu já fui parado 2 outras vezes, numa situação que eu estava parecido com a situação da moça lá. Eu tinha trocado de bolsa, de mochila, e o meu documento tinha ficado na outra bolsa. E eu falei prontamente para o policial do que tinha acontecido e que ele podia tomar todas as decisões lá, as resoluções cabíveis no momento. Ele, por algum motivo, acho que não queria perder muito tempo comigo, simplesmente me liberou. Não fez nenhuma chantagem, nem me colocou naquela situação de oferecer propina. Mas se colocasse, a minha decisão já estava completamente feita. Pode pegar o carro, pode multar, eu posso ter o prejuízo que for, independente de ter sido apenas um esquecimento, uma falta de atenção da minha parte. Uma vez que você entende o que é o certo, você faz o certo. Nossos pais ensinaram pra gente, né? Ó, se é uma moedinha ou se é um valor maior, não pega porque não é seu. Se alguém te devolver um troco a mais na padaria, no supermercado, e você perceber, devolve. Então nossos pais nos ensinam isso. Mas muitas vezes os mesmos pais que ensinam isso para o filho, dá propina para o guarda. Porque ainda não chegaram nesse grau de consciência que é a percepção sistêmica da coisa. Ah, mas sou só eu, ninguém está vendo. Se eu não fizer isso, não vai mudar nada. Mas aí é que o grande equívoco. Aí é que a gente se engana, porque a revolução, na verdade, e a melhoria de um sistema maior, ela começa na pequena parte, no único elo dessa cadeia. E esse único elo é você, sou eu, são as nossas pessoas próximas. Então esse vídeo é um desabafo, uma confissão, né? E é um pedido por consciência, um pedido para que a gente possa pensar com mais seriedade sobre as nossas ações no dia a dia, para que a gente não alimente determinada energia que se espalha, que cresce e que acaba gerando um problema que afeta todos nós. Vamos falar um pouco da ecologia, só para fazer um paralelo. Impossível eu jogar um lixo na rua, como talvez para você seja também, porque você já tem esse grau de consciência. É impossível você fazer algum gesto que polua. Vou jogar uma garrafa PET num rio de água cristalina. Estou passeando, estou fazendo uma trilha no meio da mata, vou deixar um saco plástico lá. É impossível. É impossível porque a sua consciência não te permite. Você já sabe o que é certo. Agora, digamos uma pessoa que não seja consciente ainda sobre esse assunto. Ela joga. Ela não tem essa percepção, essa clareza. E dessa maneira ela vai contribuindo com um grupo de pessoas que ainda não tem essa percepção, não tem essa clareza e que está trabalhando nessa triste causa de depredação, de destruição da natureza. Poxa, mas a pessoa jogou só um saquinho lá na trilha, ela está fazendo parte desse grupo maior que quer destruir a natureza? Sim, alguns são vilões mais ativos, são vilões mais impactantes, são vilões talvez até com entendimento da coisa e continua fazendo assim mesmo. Essa é uma outra questão, outro assunto, não vou entrar nisso agora. Mas quando você, por ignorância, por inconsciência, você comete um ato de poluir a natureza ou corrupção, e o telefone tocou agora, mas vamos deixar tocar para a gente concluir o vídeo aqui. Acho
esqueci de desligar. E quando você comete um ato ilícito, seja ele qual for, vou me beneficiar de um conhecimento que eu tenho para poder atravessar uma fila, para poder ser atendido de uma maneira privilegiada. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não acham isso a coisa mais normal do mundo? Mas quando a gente está ampliando a nossa consciência e entendendo a responsabilidade que é o papel de um indivíduo na sociedade, a gente começa a mudar esses valores. Então, mais uma vez agradeço a sua atenção, espero que a gente possa refletir um pouco sobre isso e quem estiver preparado, que faça a sua mudança, que se entenda como um elo desse sistema maior, mas é um elo que tem significado, é um elo que tem poder de transformação. E o primeiríssimo lugar que você tem que é desejável que você transforme é o seu interno. E aí você vai até reivindicar com mais propriedade, com mais respaldo. Aí você dá o exemplo para aquele que está do seu lado, aí você dá exemplo para os seus filhos, aí já vira uma família ética, aí já vira uma família que tem um entendimento maior sobre como se posicionar nessas situações. E aí os filhos dos filhos vão receber a mesma orientação. Percebe como a coisa vira um desencadeamento positivo? Então, muito obrigado. Até a próxima. Namastê.